Eu gostava de introduzir aqui mais uma pequena, ou duas questões que foram colocadas por espectadores. Uma que tem a ver com políticas de pleno emprego. É possível, num horizonte de 5, 6 anos, pôr em prática políticas de pleno emprego em Portugal, colocado pelo Rui Estrela, e o que é que se pode fazer pelos setores industriais, etc. E depois uma questão que se calhar conflitua um bocadinho com esta, colocada pela Ana Bastos, que é como é que nós podemos defender o aumento do consumo como forma de responder à crise, aumentos de produção e ao mesmo tempo proteger o ambiente e responder à crise ambiental que também está presente. Começando pela segunda questão. Exatamente, é uma daquelas circunstâncias em que, mais uma vez, a crise nos abre uma oportunidade para pensar a nossa relação com o ambiente, não é? E digamos que desta crise, a quebra de consumo não será, talvez, o aspecto mais negativo. O aspecto negativo é o desemprego e a desigualdade no acesso aos bens de consumo, não a quebra de consumo agregada enquanto tal. E, portanto, se conseguíssemos encontrar a forma de construir um modelo de desenvolvimento que compatibilizasse acesso ao emprego a todos nós que dele necessitamos, com níveis de consumo sustentáveis, níveis de consumo moderados e sustentáveis, essa era a quadratura do círculo que precisávamos de encontrar. Portanto, evidentemente que quando se pensa nesta quadratura do círculo de consumo sustentável, não indefinidamente em expansão, e emprego para todos, evidentemente que a ideia que ocorre imediatamente é a da redução do tempo de trabalho como variável de ajustamento, não é? Portanto, as experiências que foram feitas num contexto muito desfavorável em França. Não sei se podemos retirar grandes ensinamentos delas, mas de qualquer maneira, quando pensamos em perspectiva, a prazo, não vejo uma outra forma que não seja esta, quer dizer, fazer repercutir os ganhos do progresso tecnológico em redução do tempo de trabalho e na repartição do tempo de trabalho por todos nós que necessitamos de emprego. Porque a questão das medidas de pleno emprego passa por levar a sério o direito constitucional ao trabalho, não é? E as obrigações que o Estado tem neste domínio. Evidentemente que não se cria emprego por decreto, mas cria-se emprego com políticas que sejam orientadas para a criação de emprego e não tanto obcecadas com outras prioridades, como no passado foi o controlo uma inflação, aliás, inexistente durante pelo menos os últimos 10 anos. Eu acho que eu compartilho um pouco da ideia de retomar uma política industrial a sério. É importante perceber que agora o investimento público tem sido quase consensual entre as medidas que devem ser tomadas para vencer a crise. E ainda mais opção pelas questões ambientais. Eu queria só lembrar que é importante também estarmos atentos a esses tipos de investimentos. Uma parte já falamos, que foi todo o dinheiro público que foi colocado na banca, e já fizemos aqui as críticas a isso, mas também uma outra crítica que eu acho que falta, do ponto de vista do investimento público, é em relação, por exemplo, às parcerias público-privadas. Essa tem sido a opção mais frequente nos últimos anos, e com diversos prejuízos para o investimento público. Um grande prejuízo logo de cara é uma coisa que nós temos já colocado como nosso nível base, e espero que nós não mudemos isso, que é a transparência. As parcerias público-privadas são menos transparentes. E depois, como uma estratégia simples de desorçamentação. Então, é preciso repensar de novo que tipo de investimento público também queremos. De todo, política de investimento público baseada apenas nas autoestradas, para depois privatizar todos os outros serviços, são mais fundamentais e requerem investimentos um pouco mais sérios, mais coordenados e efetivamente de longo prazo.
que efetivamente sejam capazes de promover alterações estruturais, tecnológicas e que deem saltos na nossa economia. Isso custa, isso leva tempo, isso exige opção e exige que as pessoas assumam. Olha, essa é a política industrial, política econômica, transformação, combate à desigualdade que vamos ter para os próximos 10 anos. Isso é algo que tem que ser assumido e tem seus custos eleitorais quando se faz isso. E acho que eu deixava isso aqui um bocado como final. A nossa margem agora é a transparência. Mas a transparência é só o começo. É só o começo. Há mudanças muito grandes a fazer. Brevemente, alguma coisa sobre esta relação consumo, produção, pleno emprego, ambiente? Se puder ser. Eu ia justamente pegar aqui nessa fileira das questões ambientais. Porventura, como colocamos aqui a questão consumo versus ambiente, estaríamos a pensar apenas no lado predatório, digamos assim, do consumo. Mas hoje, como é sabido, e aliás, mesmo não é nenhuma heterodoxia dizer isso, as questões ambientais são, de facto, uma tal oportunidade que falava há pouco Zé Maria. Ou seja, enfim, alguns falam de um New Deal verde, não é? Justamente está-me a ver à memória uma declaração que o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável português fez aqui há 3 ou 4 meses, justamente sobre o que a crise significava, como oportunidade, justamente em matéria de questões ambientais, isto é, de intervenção em áreas que, tendo a ver com o ambiente, podiam drenar positivamente para o conjunto da economia. Começando, aliás, pelas questões da formação, a oportunidade que se criava, numa conjuntura de, tendencialmente, desemprego, para novos mecanismos de formação que capacitassem as pessoas nesse domínio com as vantagens inerentes ao ambiente, mas também à economia, essa capacidade de drenagem e, obviamente, poderíamos estar agora aqui a falar da questão das energias, etc, etc. Portanto, a questão ambiental é realmente, e eu não sei muito da matéria, mas a questão ambiental é claramente importante aqui, mas entendido como alguma coisa que atravessa desde a formação à produção de energia, enfim, às condições em que as pessoas vivem em geral, que atravessa o conjunto da economia e da sociedade. E isso levava-me a um outro ponto que há pouco o José Maria também aludiu quando falou do acesso das pessoas ao mercado enquanto produtores, que é tudo o que tem a ver, realmente, aí, como ele bem disse, com a reconstituição de mercados, designadamente, por exemplo, em instrumentos como o microcrédito. E não vou desenvolver este ponto do microcrédito, dado que ele talvez seja autoexplicativo, mas vou ligar isso, de resto, a uma outra coisa, e talvez fechar aqui um bocadinho o triângulo ambiental. É que nós hoje provavelmente precisamos de pensar, os planeadores urbanos estão a pensar isso, coisas que também aí vale a pena chamar a crise à solução. Pensar em coisas como, por exemplo, o excesso de mobilidade nas sociedades todas. O excesso de mobilidade e, sobretudo, da mobilidade, não a mobilidade libertadora, digamos assim, mas a mobilidade castigadora, a mobilidade cotidiana, a que tem a ver com as cidades, com os mercados de trabalho, etc. Ora, porventura, isso tem hoje custos elevadíssimos, isso devia levar-nos a repensar as nossas cidades e devia-nos levar a repensar a capacidade justamente de, no fundo, isto, das pessoas estarem próximas do emprego e, porventura, a própria capacidade, é o lado bom dos mercados, a própria capacidade de as pessoas se constituírem enquanto produtores, porventura, facilita este triângulo. Bom, isto mostra-nos, afinal, que isto que estávamos a falar aqui em geral, e falámos muito centrado na banca, e foi correto, sobre as questões do financiamento, sobre as questões de capacitar as pessoas através dos instrumentos da economia, como isso pode ter múltiplos desdobramentos, e alguns deles, ao contrário do que, porventura, pensávamos, não são instrumentos em aberto só para as sociedades em desenvolvimento, para as sociedades menos desenvolvidas ou para os grupos sociais mais fragilizados. Pode ser, enfim,
passo o chavão, pode ser parte de um modelo societal, digamos assim, de um modelo de sociedade e de economia.